Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e agora esse vídeo é sobre uma pergunta que nos mandaram. Quero já pedir você que não é inscrito no nosso canal, inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta, pega o link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, sou pastor da Toca Church aqui na cidade de Registro e eu tô aqui para de alguma forma colaborar, tá, para o crescimento da igreja através de estudos, mensagens, reações a vídeos, tá? Então eu tô aqui na internet com esse intuito. Eu quero ler a pergunta, não vou falar o nome de quem me mandou, mas sim a dúvida, né? Tem gente que não gosta que fale o nome. Então tá aqui, ó. A pergunta é sobre principados e potestades, o que são? E como lutar contra eles? Irmãos, como eu sou cristão, sou pastor, eu posso responder de acordo com, não com o que eu penso, mas com o que eu creio, com a minha fé, com a palavra de Deus. Uma coisa muito importante de nós sabermos e entendermos é que ah, 2 vídeos atrás eu fiz uma reação sobre a atitude de pessoas que estavam agredindo verbalmente, né, um pregador na Avenida Paulista. Uma das coisas que eu não disse é que, apesar da indignação daquelas pessoas fazerem aquilo, que pregam amor, pregam respeito e não respeitam, é que quem está por trás, né, nós sabemos que nós conhecemos o mundo espiritual, sabemos que são influências espirituais que utilizam pessoas, sim, para agir contra outros. De onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, não é da minha cabeça. Existem forças espirituais que lutam quando você às vezes tem dificuldades em tantas coisas na sua vida. É sobre isso que eu estou falando, tá? Não creem nessas maldições que dizem, maldição hereditária. Quem se converte, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Respeito você que pensa diferente, mas eu fico com a palavra de Deus. Efésios 6, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 12, diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, temos que entender uma coisa: o mundo espiritual ele é real e ele é organizado. Se nós imaginamos e pensamos que os países, os exércitos são organizados, o mundo espiritual é muito mais organizado. Existem hierarquias no mundo espiritual. Mas nós servimos o Deus Criador de todas as coisas, ele é supremo. Ele é extremamente superior a tudo que existe, tanto no céu, na terra ou debaixo da terra. E ainda em Efésios 6, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele nos mostra como precisamos nos revestir para lutar contra o mundo espiritual. Que a luta não é física, não é porrada, não é tiro, não é espada, mas é espiritual. Versículo 10 diz assim, do capítulo 6 de Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 é muito importante. Orando, importante quanto os demais. Tão importante quanto os demais. Orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, como toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando a gente vê a tropa de choque em ação, estou falando aqui do estado de São Paulo, existe a tropa de choque que é respeitadíssima, nós vemos que na frente vão os homens com escudos, com cacetetes, com capacete, com proteção no corpo,
e os demais atrás, eles vêm protegendo quem está na frente. Então o da frente vem com o escudo, que os de trás em alguns momentos vêm, outros não, na maioria das vezes são só na fileira da frente. Proteção do que vem da frente. Quem está atrás protege com quem vem de trás, que é isso que o versículo 18 está dizendo. Não adianta você estar revestido com toda essa armadura se não está em oração e em vigilância. E não só por você, não eu no meu caso por mim, mas uns pelos outros, para que nós possamos permanecer firmes. Então, irmãos, o mundo espiritual ele existe e eu quero ler mais um texto aqui com relação a ele, que está em Daniel, no capítulo 10 de Daniel. Versículo. Deixa eu só encontrar o versículo. 13. 12, vamos começar do 12. Então me disse, não temas. Quem escreveu isso foi Daniel, tá? Daniel ele começou a orar ao Senhor. Nós sabemos no capítulo 9, ele começa uma oração, ele se humilha diante de Deus pelo pecado do povo. E ele diz assim no 12, versículo 12, 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para juntar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Ajudar-me, perdão. E fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então nós vemos uma ação de uma batalha. Então Daniel ele se põe em oração para um povo, e nós vemos a manifestação do mundo espiritual. A gente sabe quando a gente ora, o mundo espiritual ele age. Mas existe um ponto importante que eu quero frisar aqui, que é após o sacrifício, a vitória de Jesus sobre a cruz, sobre a morte, sobre o pecado, existem algumas coisas que mudaram. Por exemplo, Jesus nos outorga todo o poder. Nós, como igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem poder contra a igreja de Jesus. Mateus capítulo 28, Jesus, depois de morto, enterrado e ressuscitado, ele ensina aos discípulos. E ele diz então no versículo 18, 28, 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós estamos lutando por um rei e por um reino, para um rei e por um reino. E o nosso rei é Jesus. E o reino é o reino dos céus. Aquele que luta não luta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Sabemos que existe um mundo espiritual, principados, potestades e hierarquias espirituais. Principados são aqueles que dominam em determinadas regiões, a gente vê isso, né? Quando fala o príncipe da Pérsia, aquele espírito que agia naquele lugar. Potestades são aqueles que são submissos aos principados. Então existem hierarquias, organizações, como aqui o anjo chama o arcanjo Miguel, né? A gente vê na batalha. Judas capítulo 1, versículo 9 fala que Miguel é o arcanjo, tá? Então nós sabemos que existe organização. No mundo espiritual existe querubins, serafins, anjos e arcanjos. Existem hierarquias ou funções distintas de cada um desses seres. Existem os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que são figuras, né? São seres que João relata no Apocalipse. Mas precisamos entender que existe uma organização. Existe uma batalha constante espiritual. E nós que estamos nessa vida, nessa terra, enquanto caminharmos aqui, precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra o homem, o ser humano, mas sim contra o mundo espiritual. E como nós vencemos? Firmes aqui, utilizando as armas que estão
Na verdade, as armaduras. A única arma que nós vemos aqui é a espada. O que é a espada, a arma de ataque? Os demais são defesa. É a palavra de Deus. Efésios fala sobre isso. A palavra de Deus é a arma. Porque como nós conhecemos a palavra, nós sabemos a autoridade, nós sabemos o poder de Deus, nós conhecemos o Senhor, nós podemos guerrear. Precisamos ter dedicação, vida com Deus, conhecimento da palavra, porque se eu quero usar uma arma, eu preciso conhecer, tenho que saber usá-la. No mundo espiritual é assim que funciona. Precisamos ter vida de jejum, de oração, precisamos jejuar sim, tá? Para ter sensibilidade ao mundo espiritual, a ouvir a voz do Senhor. O jejum não muda o Deus, mas muda a nossa sensibilidade. A gente consegue ter mais sensibilidade para o mundo espiritual. E é fato, irmãos, que nós precisamos a cada dia mais nos dedicarmos à oração, ao jejum, ao preparo, para não sucumbirmos nessa batalha, para avançarmos, para guerrearmos e vencermos em nome de Jesus, porque nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós não estamos sozinhos, como eu li aqui em Mateus 28, Jesus está conosco no versículo 20, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, essa batalha não é sua, é do Senhor. E quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, nós precisamos entender algo. É como se nós entrássemos numa guerra. Sabe aquele jogo de futebol? Que o campeão já sabe que ele é campeão antes de acabar o torneio? É isso. Só vai cumprir a tabela de continuar os jogos. Então nós já vencemos por Cristo Jesus, porque Ele já venceu. Então nós precisamos permanecer firmes, mesmo em meio a dificuldades, a medos, a angústias, a tribulações, permanecer firme. Você tem autoridade através do nome de Jesus quando você se submete a esse que te deu autoridade. Quando você tem relacionamento com esse que te deu autoridade. Então, essa é a pergunta. Né? Principados e potestades são seres espirituais que agem no mundo espiritual. E nós podemos sim permanecer firmes quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Efésios nos dá uma orientação, né, de como permanecer firmes. Jesus nos ensina com a prática que precisamos orar e jejuar. Jesus, quando estava no Getsemane, lá prestes a ser entregue para a morte, em Mateus capítulo 26, ele foi orar e quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E ele falava, vigiai e orai. Vigie e ore. Para que você não caia, para que você não entre em tentação. Para que o inimigo, que é aquele que anda como um leão, né, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Deixa eu até abrir aqui. A Bíblia faz relações e a gente às vezes confunde, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Deixa eu abrir aqui. É Pedro, tá? Epístola de primeira carta de Pedro. Deixa eu abrir aqui que tá. Aí, tá abrindo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Deixa eu abrir que tá mais rápido aqui do que ali. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 8 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tem uma coisa muito importante que nós precisamos ler. No versículo 6 aqui de 1 Pedro 5 diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim, nós temos que nos humilhar diante de Deus, nos submetermos à vontade dele, resistir ao diabo e ele vai fugir. Tem pessoas que confundem, tem pessoas que querem resistir ao pecado e fugir do diabo, e a Bíblia não fala isso. Nós temos que fugir do pecado, da aparência do mal, e resistir ao diabo. Não precisa ter medo, tem gente que tem medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Nós lemos aqui esses dias no nosso estudo, né, sobre o Salmo 23. Então, meu irmão, você não precisa ter medo. Jesus está contigo, Deus está contigo. Você pode orar e clamar ao Senhor que Ele te ouve. Amém?
permaneça firme, não desista, revista-se das armaduras de Deus, que no dia mau a tempestade vem, o medo vem, as angústias vêm, o vento vem, mas você permanece em pé. Deus te abençoe, copia o link, manda para o máximo de pessoas, curte, compartilha, comenta. Um abraço, até o próximo vídeo.